Meus amigos do nosso programa Fala Jadiel Paripense, estamos iniciando o mês de fevereiro. E nesse processo do início do exercício político e fiscal, nós vamos agora tratar da abertura das câmaras de vereadores. Das câmaras de vereadores, que é o tão falado poder legislativo. Poder legislativo. Não de outra forma, hoje, sábado, dia 1º de fevereiro, a gente daqui a pouco vai tentar fazer uma cobertura sobre a eleição do Congresso Nacional, do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Várias tratativas, negociações de outra semana. E eu acho engraçado que hoje é sábado. Em dias normais, a Câmara funciona de segunda a quinta, segunda a quarta, depende da pauta. Mas hoje, sábado, Hoje, sábado, 1º de fevereiro, está todo mundo lá para votar. É interessante. Enfim. Mas eu vou tratar agora sobre o nosso brejo de São Vicente. Nosso brejo de São Vicente. Virando quase terras agrestes setentrionais. Nós nos transformamos num agreste setentrional de região. E a gente vai tratar sobre qual a expectativa do que poderá acontecer nos trabalhos dos vereadores, tanto daqueles que fazem a base do governo atual, do prefeito atual, quanto aqueles que fazem e dizem que fazem oposição. Liderança de oposição não há. Não entendo em nenhum momento que há uma liderança de oposição. O que eu entendo é que há vereadores que foram eleitos na chapa de oposição e que continuam sendo oposição. Alguns nem eram oposição, não era situação e tinham um trabalho e decidiram fazer o seu trabalho. Tinha a sua legitimidade, como a gente pode ditar aqui, Paulinho da Saúde, Paulinho Chagas. Porque ele tinha sua legitimidade, era vereador, era do PSB, e saiu pela chapa de oposição, porque não tinha outro caminho. Mas, dentro do processo, a gente já comentou aqui, ele entendeu que iria para a base de sustentação, a base de situação. E foi isso que ele fez. Então, o que a gente começa a ver agora no processo das cadeiras, dos seus assentos na Câmara Municipal de São Vicente Ferre, é a você delinear qual posição os vereadores vão tomar. Eu digo com muita tranquilidade, a base de sustentação do prefeito atual, Marconi Santos, ela tem que ficar mais atenta. Eu entendo que não vai haver uma vida muito fácil, diferentemente do primeiro mandato, que não tinha oposição. Vamos falar a verdade. Todos eram da situação e se tivesse vaga, entrava mais um. E se o prefeito quisesse, ele chamava todo mundo. Foi isso que aconteceu. No primeiro mandato do prefeito, ele tinha uma ampla sustentação de vereadores e se ele quisesse, ele chamava todo mundo. É a minha leitura, claro, e a gente sabe disso, não adianta a gente estar aqui passando pano. Então, dito isso, eu entendo que, e eu sempre digo, aqueles que são eleitos pela minoria democraticamente, essa minoria coloca ele como oposição. Ele faz oposição se achar que deve, mas ele foi colocado lá para isso. Ele fica mudo e surdo e cego se quiser. A situação tem o dever de combater dentro do jogo democrático. A situação, os vereadores da situação, a gente sabe que a presidência da Câmara é aliado diretamente do prefeito e tem, a partir daí, claro, o presidente, quando está exercendo o seu poder como presidente, tem que ser imparcial na condução dos trabalhos da casa, na condução da igreja e a casa de vereadores. Então, pois bem, o que a gente diz que
o jogo vai começar abertamente dentro daquilo que a população almejou. A população reelegeu o governo Marconi Santos, incontestavelmente, entendendo que é um governo de continuidade, que achou boa a gestão e vai dar continuidade. É isso que a gente observa, tendo essa leitura muito clara, né, do jogo político em São Vicente. A oposição, que são os vereadores, repito, não tem líder. Não tem líder. Eu não estou falando líder da Câmara, não. Há uma vacância de liderança. Então, vai se colocar alguns vereadores como oposição. A gente já observa movimentações nas redes sociais da vereadora da oposição, né? Da vereadora da oposição, que foi mais votada no município, a senhora Nalvinha, que já está se movimentando naquele papel que um vereador tem que fazer. Vereador de oposição tem que fazer oposição, desde que a oposição seja uma oposição de autocrítica construtiva e não oposição de baixo nível. Por esse caminho, e se enveredar por esse caminho, vai ser uma tragédia. Se enveredar pelo caminho do baixo nível, será uma tragédia. Tem que falar as coisas com propriedade, com fundamento, mostrar por que está errado, mostrar o caminho que deve ser seguido, mostrar o que foi dito e não foi executado. É esse o trabalho da oposição. Qualquer governo que queira fazer uma boa gestão, e se ele observar que a oposição o ajuda, no sentido que tem coisas que ele não observa, mas a oposição está lá e ele vai e conserta, se ele tiver essa capacidade de consertar, não existe coisa melhor. Governos que não têm oposição, normalmente, não são governos além da média. Com algumas exceções. Isso eu não estou falando só no âmbito da Câmara, mas naquilo que a população, muitas vezes, agora temos redes sociais, todo mundo agora é repórter, todo mundo agora tem uma TV, e essa TV ele coloca notícias, informa, né, critica, denuncia. Não é à toa que a gente vê aí o mundo tomado por redes sociais e por internet. Internet, quando é usada para o bem, é ótimo. Quando é usada para o mal se torna e aí fica. Eu tenho sempre dito isso. Então, pois bem, o que é que vamos fazer como imprensa em São Vicente? Né? Como processo jornalístico, de comunicação, como programa Fala Jadiel, como Rádio Capibaribe Mirim FM. Acompanhar os cenários, acompanhar o que está acontecendo nos bastidores, acompanhar o que está acontecendo naquilo que se propõe com uma única finalidade. O que nós vamos propor é a melhoria da vida das pessoas. Este que vos fala tem feito isso continuadamente e vai continuar fazendo. Independente do lado A, do lado B, eu tenho relações respeitosas com aqueles que não pactuam comigo politicamente. Eu tenho. Posso ser que o outro não tenha, mas eu tenho. E dentro do campo político, você tem que estar preparado para receber críticas e autocríticas. Dentro do campo político, você tem que estar preparado para receber críticas e autocríticas. Desde que essas críticas sejam construtivas e para melhoria, com uma única finalidade. A melhoria da vida das pessoas. A melhoria, especificamente, da vida dos vicentinos. Então, vamos observar esse cenário. O que é que vai estar acontecendo na Câmara? Quais vão ser as falas que vão repercutir? Para a gente começar aqui também a fazer o nosso trabalho. As necessidades do povo não estavam paralisadas nem tinham sido resolvidas durante o recesso parlamentar. Aquilo que era de falar, né, de procurar saber por que não estava acontecendo, né, a gente sempre fez isso aqui. Agora, no campo das ideias e no campo combativo, dentro do processo eleitoral, dentro do processo eleitoral não, dentro do processo da Câmara, daqueles que são vereadores, naqueles que foram eleitos dentro do processo eleitoral, naqueles que foram eleitos dentro do processo eleitoral e que o povo confiou o seu voto, eles têm agora um dever e uma missão. Que é
defender as causas populares, defender as pautas populares, defender os interesses da população. Não existe nenhum outro caminho, a não ser um vereador, quando se elege, defender as pautas da população. Independente se ele está no governo ou se ele está contra o governo. Eu conversei logo quando o vereador Paulinho foi para a base de governo, e ele deixou bem claro, aquilo que for as pautas da população, eu vou continuar defendendo, vou continuar criticando, num processo de crítica construtiva, para que o governo melhore. Então, o que eu estou dizendo? Você, como vereador, você foi eleito para defender as pautas da população. Independente se você está do lado da situação, da base de sustentação do governo, ou se você está na oposição. A base de sustentação de governo, daqueles que são vereadores, aliados do governo atual, eles têm por dever aprovar os encaminhamentos dos projetos de leis, discutir, debater, né? Colocar ou retirar parágrafos ou artigos que não sejam tão bons, melhorar os textos, né? Melhorar aquilo que é enviado para a Câmara, as peças legislativas, as peças de projeto de lei, para que sejam aprovados e que tenham, com a sua finalidade, o benefício da população. O benefício da população e aí no regulamento dos serviços públicos. Melhorar os serviços públicos, atender a demanda da população da saúde, ter um olhar de seriedade, à educação do nosso município. Vamos olhar com seriedade, vamos propor melhorias. A gente sabe que na educação o governo anterior deixou muito a desejar. Mas a oportunidade do povo foi dada. Então, disse, não, mas a gente acredita, vamos dar novamente. E quem deve fazer esse processo de fiscalização? Os vereadores. Então, é assim que se constrói a democracia. Com respeitabilidade, unindo forças, porque quando isso acontece, quem ganha é a população. Quem ganha é a população. Então, a gente vai observar com um olho muito crítico, um olho muito autocrítico, muito atento, daquilo que vai acontecer, né, nas pautas e nos grandes debates, se houver, nos grandes debates, né, de contextualização, tanto da situação como da oposição, se houver, e eu espero que haja, porque senão é o terreno dos mortos. Porque uma Câmara onde ninguém fala, é melhor não ter Câmara. Uma Câmara onde ninguém se propõe, uma Câmara onde ninguém defende um governo ou a oposição o critica, é melhor não ter Câmara. Afinal de contas, o pagamento desses vereadores sai dos nossos bolsos, das nossas rendas, do nosso trabalho, do nosso suor, através dos nossos impostos. Ou não? Eu estou falando alguma mentira? Eu acho que é. O prefeito, o salário de um prefeito também, o salário de um governador também, de um presidente também. Nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, pagamos impostos. E a gente mora, e nós moramos, nós nos estabelecemos no município de São Vicente Ferre. Então a gente quer o melhor para a nossa cidade. Então é dever que uma Câmara seja altiva, proponha, né, tenha seriedade nos grandes debates, que vão mudar as vidas das pessoas, mas mudar para melhor. Porque ruim ninguém aguenta. Então aquilo que é proposto tem que ser debatido, melhorado. As peças de projeto de lei que vão se tornar lei, as peças sociais que são enviadas dentro do seu regramento autorizativo e legal, constitucional, de acordo com a lei orgânica do município, respeitando a lei, a Constituição estadual, respeitando a Constituição federal. Então é assim. O trabalho do vereador tem que ser um trabalho decente. Ah, me elegi, agora eu vou ficar só olhando aí o barco passar. Não faço isso não. E aí eu não quero saber se você vai dizer, mas eu me elegi, eu tive que fazer desembolsos para isso. O problema, meu amigo, é seu. O problema é seu. Se o processo democrático está neste caminho, que eu sei que está, que a gente tem que falar sobre o mundo real e ideal, quem é que está provocando isso? A gente tem que dar um basta. E não se engane se você teve, né, a sua eleição porque você era mais aquinhoado, tinha condições financeiras melhores. Quando você está lá na Câmara, você é cobrado da mesma forma. Da mesma forma. Sem tirar uma vírgula. Você é cobrado
para que você faça jus ao seu mandato. Pois ao longo da história, em São Vicente, e ao longo da história, em qualquer município brasileiro, é dessa forma. Né? Você pode ter até uma condição financeira melhor, o outro menor, uma condição de base eleitoral maior, de votos, que expõe o trabalho que você fez durante os 4 anos. Existem vários tipos de votos, vários tipos de eleitores. Existem vários tipos de vereadores, existem vários tipos de prefeitos. Mais uma coisa eu digo a você. Você estando lá na Câmara, a população lhe cobra igualitariamente por você se apresentar e defender as causas populares.